Bom, pessoal, olá, bom dia. Passando aqui para a gente apresentar para vocês como que faz o exercício, tá? Deixa eu dar uma voltada aqui nos slides, que terminou a aula agora. Então, vamos lá. Começando aqui com os índices de riqueza. Bom, existem dois tipos que a gente pode utilizar, o índice de Margalef e o índice de Menick. Eles são muito simples, tá? É, Você só precisa de dois dados. O que é que eu preciso aqui? Do número de espécies da área, que é o valor de S, e o valor de N, que é o número de indivíduos total da área, tá bom? Então, o S é o número de espécies e o N é o número de indivíduos. Vou estar apontando aqui para ficar mais fácil. E o N é o número de indivíduos. Então, a gente vai trabalhar no exercício com o índice de Margalef. O que eu preciso? O número de espécies menos 1 sobre o logaritmo de n. Então, deixa eu abrir aqui a minha... Deixa eu colocar... Peraí, só um instante. Eu vou colocar aqui a calculadora para a gente fazer, então, esse cálculo. Você vai precisar colocar a sua calculadora no modo científico, tá bom? Porque vai precisar fazer o cálculo do LN. Então, eu estou colocando aqui como exemplo. N, o valor do número de indivíduos da comunidade A é 1.491 com 16 espécies. Então, vamos calcular primeiro o LN. 1.491. Aí, cadê o LN? LN. Deu 7,31 arredondando utilizando a regra de arredondamento. Guarda esse número, tá? 7,31. Aí aqui, na fórmula, é S menos 1, ou seja, 16 menos 1 dá 15, sobre LN. 15 sobre 7,31. Vamos lá. 15 sobre 7,31. Vai dar 2,05. E é o valor que a gente acha aqui, 2,05. E fazendo o mesmo procedimento aqui para a comunidade B, vai dar 1,83. E a gente vai ver que, comparativamente, a comunidade A tem maior riqueza do que a comunidade B, tá bom? Então, esse é um dos cálculos que vocês vão fazer lá no exercício. Eu mostro já já as questões. Outro que vocês vão fazer aqui é o cálculo do índice de diversidade. Mais uma vez, tem dois índices aqui que podem ser utilizados. O índice de Simpson, desculpa, e o de Shannon-Wiener. Então, a gente vai utilizar no exercício o índice de Simpson, que aparentemente é bem simples. Na verdade, ele não é difícil, ele só é complexo, vamos dizer assim. É 1 sobre o somatório de pi ao quadrado. Então, vamos achar... O X da questão está aqui em achar esse pi. O que é o PI? É o número, é a proporção do número de indivíduos da espécie em relação ao número de indivíduos total da área. Eu coloquei num quadro aqui para a gente ter uma noção. Então, qual é o PI da espécie A? Se a espécie A tem 50 indivíduos e a área tem 278 indivíduos, o PI vai ser 50 dividido por 278, que dá 0,18. Isso eu faço para a espécie B, para a espécie C, para a espécie D e para toda a lista de espécies que eu tiver. Bom, eu tenho aqui o PI, mas aqui está me pedindo PI ao quadrado, né? Então, depois do PI achado, eu vou elevar esse PI ao quadrado para achar o PI ao quadrado. Depois que eu achar o PI ao quadrado, aqui numa outra coluna, eu vou mostrar tudo direitinho para vocês no Excel, como faz. Depois do PI ao quadrado, eu vou somar o PI ao quadrado. Então, eu acho um valor aqui. E depois que eu achar o somatório de PI ao quadrado, então eu vou colocar na fórmula 1 sobre somatório de PI ao quadrado. Tá? Aqui o índice de similaridade. Para que é esse índice? Ele vai me mostrar quão semelhantes são duas áreas. Então, esse índice só me permite comparar duas áreas por vez. Tá? No exercício, vocês vão ter 3 áreas e vão calcular 3 vezes o índice.
área 1 com B, área A e B, ou 1 e 2, área 1 e 2, área 1 com a 3 e área 2 com a 3. Eu explico também já já de novo como que você faz isso. Então, de que eu preciso? Quais são os elementos que eu preciso para fazer esse cálculo? Eu preciso dos valores de A, de B e de C, porque aqui, mais uma vez, tem dois coeficientes, o de Jaccard e de Sorensen. A diferença está aqui no peso que esse índice dá às espécies comuns, porque ele multiplica isso aqui por 2. E o índice de Jaccard valoriza um pouco mais as espécies raras, né? Eu prefiro trabalhar com o de Jaccard. Então, o que é o valor de A? A é o número de espécies que tem na comunidade 1 e na 2, certo? Ao mesmo tempo, ela está na 1 e está na 2. A letra B representa o quê? O número de espécies singulares, únicas, que só existem no ambiente 1. E C é a quantidade de espécies que existe apenas no ambiente 2. Na prática também a gente vai mostrar isso aí no exercício, como que vocês vão fazer. E são esses, então, os índices que vocês vão calcular, e tem também outras questões. Então, vou colocar aqui o exercício para a gente ver, tá? Eu vou estar disponibilizando aí no SIGA essa tabela, e aqui estão as questões, são 8 questões. A primeira questão é calcular primeiro o valor de N para cada ambiente. Lembrando o que é N? É o número de indivíduos. Como é que eu acho isso? Somando. Para facilitar aqui a vida, deixa eu copiar isso aqui, esses dados, e vou jogar aqui no Excel, coisa que vocês vão fazer também. Bom? Copiei e colei aqui no Excel. Então, primeira coisa que vai fazer é saber quantos indivíduos tem por ambiente. Então, só no Excel, você nem usa calculadora, só seleciona aqui e já vai saber que tem 806 indivíduos. São 38 espécies em 806 indivíduos. Aí você vai colocar bem aqui embaixo. Pode utilizar aqui a somatória e aparece aqui embaixo. Depois você vai fazer esse cálculo para os demais. E vai achar o valor de N. Mas se você notar, na hora que eu selecionei, ele já me deu também o valor do S, que é o número de espécies, certo? Depois você vai calcular o índice de riqueza de Margalef, que eu apresentei lá para vocês, tá? S menos 1 sobre Ln de N. Bom, para calcular isso aqui, você só precisa de duas coisas. O valor do N, que você já vai ter por ambiente, e o valor do S, que você já vai ter por ambiente, né? Então, bota aqui, ambiente 1, N é igual a tanto, S é igual a tanto. Ambiente 2, N é igual a tanto, S é igual a tanto. Ambiente 3, a mesma coisa. Aí depois você só faz o cálculo aqui para o ambiente 1 da riqueza de Margalef, depois para o ambiente 2 e depois para o ambiente 3, certo? Muito tranquilo isso aí. Depois você faz o índice de diversidade de Simpson, que é aquele que é 1 sobre somatório do PI ao quadrado. Como eu falei, não é difícil, é um pouquinho mais trabalhoso. Então, o que você vai fazer aqui? Vai inserir coluna aqui nessa planilha. Vamos inserir duas colunas aqui para a gente fazer esse cálculo. A primeira coisa que você vai achar aqui é o PI. E depois o PI ao quadrado, tá? Lembra aí o que é PI? É a proporção do número de indivíduos da espécie em relação ao número de indivíduos total, tá? Então, eu já tenho aqui embaixo o número total de indivíduos. Já está aqui embaixo, né, que a gente já fez o somatório. Então, está aqui. Nessa comunidade é 806. Então, você pode inserir uma formulazinha ou pode fazer manual, dependendo de quanto você saiba aí manejar no o Excel, tá? Então, eu coloco aqui que PI é igual a isso aqui, dividido por 806, que foi o número de indivíduos total do ambiente. Então, eu tenho o PI dessa espécie.
Depois, eu só arrasto aqui. O Excel facilita demais a vida da gente. Tudo bem que já tem programas que fazem tudo isso aí, você não precisa calcular mais nada na mão, né? O programa já calcula tudo. Mas para entender a lógica do programa, é bom a gente saber como é que faz o cálculo, né? Bom, aqui eu tenho o PI. Como eu falei para vocês, você precisa do PI ao quadrado. Muito simples. Então, você vai inserir uma formulazinha aqui também. PI é igual a isso aqui, vezes ele mesmo, ao quadrado, né? Ou bota o outro símbolozinho de elevar ao quadrado. É porque eu também não sou doutor em Excel, não sei mexer muito, então eu vou pelo jeito que eu conheço. Então, esse aqui é o PI ao quadrado da comunidade 1 para cada espécie. E eu só arrasto aqui para obter de todas as espécies. Bom, lembrar que na fórmula está me pedindo o somatório de PI ao quadrado. Então, joga isso aqui na última linha. Somatório de PI ao quadrado está aqui. Depois, você só volta lá na fórmula e divide 1 sobre o somatório de PI ao quadrado. Pronto. Aí você vai repetir a mesma coisa para o ambiente 2 e para o ambiente 3. Vai acrescentar aqui as duas colunas. Vai achar o valor do PI. Depois vai elevar o PI ao quadrado. Lembrando que a fórmula aqui vai ser diferente, porque... Ah, eu coloquei no lugar errado. Isso aqui era para estar aqui depois no ambiente 2. Mas enfim, vocês ajeitam aí, nem prestei atenção. Deixa eu ver. PI, PI ao quadrado. Lembrar que aqui vai ser diferente, porque o N é diferente, tá? Lembra aqui, ó. O N aqui é 774. Então, 774. Pronto. Aí você vai arrastar e depois vai repetir, fazer o PI ao quadrado, e depois faz para o ambiente 3, depois joga lá na fórmula 1 sobre o somatório de PI ao quadrado. Voltando aqui para o exercício, outra coisa que você vai fazer o cálculo é da similaridade de Jacquard, tá? Como eu falei para você, tem que ser feito 3 vezes, porque ele só compara 2 áreas por vez. Ele diz quão semelhantes são 2 áreas em cada vez. Então, você faz do ambiente 1 com o ambiente 2, o ambiente 1 com 3, o 2 com 3, tá? Aqui o ambiente 1, 2 e 3. Então, vamos fazer aqui o 1 com 2. Lembrando, você vai precisar de achar o valor de A, de B e de C. Lembrando que o valor de A é o número de espécies exclusivas do ambiente, desculpa, o número de espécies comuns ao ambiente 1 e ao ambiente 2. Então, repara aqui, ó, como é que faz a conta disso. Como é que eu contabilizo isso? Assim, ó. Se tem aqui e não tem aqui, eu não conto. Então, se tem 0 aqui, significa que o indivíduo não, a espécie não está naquele ambiente. Se tem a partir de 1, significa que ele está presente. Então, se ele não está presente, eu não conto. Então, se é 0, então eu não conto. Então, vamos procurar espécies que estão aqui e que estão aqui. E contar. Então, vamos lá. Aqui, não conta, não conta. 1, 2, 3, 4. Não conta, não conta, não conta. 5, 6, não conta. 7, 8. Me perdi. Aqui é o 9, 10, 11, 12, enfim. Isso você vai contar e vai achar o valor de A, tá bom? Depois você vai achar o valor de B, que são as espécies exclusivas do ambiente 1. E depois C, que são as espécies exclusivas do ambiente 2. Então, se não está aqui, significa que ela é exclusiva desse ambiente aqui. Então, eu conto 1, vamos ver aqui o próximo, onde que a gente... Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, não, 5, 6. 6 espécies, no caso aqui, B é igual a 6.
Aí depois você vem aqui para o ambiente 2, o que está aqui e não está lá. Então vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então, aqui eu não contei quanto era A, mas vocês já entenderam. Aí depois B deu 6 e C deu 5, né? Então, A mais A sobre A mais B mais C. Vai colocar na fórmula e vai achar aí qual o valor, comparando aqui o ambiente 1 com 2. Aí depois você vai fazer esse mesmo procedimento comparando o ambiente 1 com o ambiente 3. E depois vai fazer o mesmo procedimento comparando o ambiente 2 com o ambiente 3, tá bom? Então, esse é o índice de similaridade. Aí depois tem algumas perguntas mais teóricas ou interpretativas. Aqui é a segunda. Quais as espécies raras por ambiente? Lembrar que naquele gráfico lá das comunidades existem espécies comuns, espécies abundantes e espécies raras. Então, você vê aqui pelos números, você consegue ver o que é uma espécie abundante, o que é uma espécie comum, o que é uma espécie rara. Então, números aqui pequenos indicam que a espécie é rara. Então, você vai citar exemplos de espécies raras e de espécies comuns ou abundantes por ambiente. Então, cite aí 1 ou 2 nomes, tá? De cada um do ambiente, o que é rara e o que é abundante ou comum. Aí, qual o ambiente tem maior riqueza? Você vai responder isso com base no índice de riqueza de Margalef. Quais áreas apresentam a maior similaridade? Você vai responder isso com base no índice de similaridade de Jacquard. Quais espécies apresentam maior abundância? Então, um pouco repetida essa pergunta, né? Que seriam aquelas que têm um elevado número de indivíduos. Tá? Citar alguns exemplos. Não precisa ser muito, não. Aí, sexta, quais as possíveis explicações ecológicas para as abundâncias nos 3 ambientes da espécie Panicum decipiens? Aí vamos ver aqui como é que ela está se comportando, que Panicum decipiens. Ela tem 123 indivíduos no ambiente 1, 152 no 2 e 67 no 3. Se você olhar os números aqui, você vai entender que ela é abundante nesses 2 ambientes aqui, e que ela seria, não é rara, mas seria comum aqui nesse ambiente. Então, com base no que a gente viu de populações, fatores em riqueza em espécies, condições e recursos, o que explica essa abundância aqui, né? Nos 3 ambientes. Aqui vai ser igual, lógico, e aqui por que está assim diferenciado. Então, com base nesses fatores que a gente viu nessas 3 aulas, o que é que explica tanto essa elevada abundância, o que pode explicar essa elevada abundância, quanto essa aqui. Eu não vou dar dicas, porque senão eu vou acabar dando a resposta. E cite exemplos a partir da tabela de espécies vivendo em condições propícias e estressantes. E em qual ambiente, né? Você vai ver aqui quem é extremo não vive, né? Aqui o ambiente é extremo para ela, muito possivelmente. Mas aí você vai procurar, dentro da tabela aí, espécies que estejam em condição propícia. Espécie fulano de tal no ambiente tal. Interessante. Espécie fulano de tal no ambiente tal. Né? E a última questão pode ser observada a partir da tabela ambientes extremos para algumas espécies. Essa é uma pergunta. Pode ser observada a partir da tabela ambientes extremos para alguma espécie? Até já dei a dica, né? Se sim, qual o ambiente e qual espécie estaria aí numa condição extrema? E é isso o exercício, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar em contato por e-mail ou tirar dúvida na próxima aula, ou pedir para a gente fazer, então, tirar essas dúvidas na próxima aula. Então, agradeço aí a todos. Até a próxima.